The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre os pormenores construtivos. O software do CIP contém vários pormenores construtivos que antes existiriam dentro do CIP-CAD e dentro do Metal, que nós poderemos adicionar aos desenhos que são criados após o cálculo. O motivo desta webinar será um pouco mostrar, para além desses pormenores construtivos para as estruturas, este programa também aqui de pormenores construtivos é que nos permite gerar pormenores construtivos de situações um pouco distintas que existiam nos pormenores construtivos que vinham com o software CIP, sendo que podemos gerar pormenores construtivos perdão, para coberturas, instalações de águas, drenagens, etc. Ou seja, de certa forma será um gerador de pormenores construtivos. Iniciando aqui o programa, estes pormenores construtivos vêm também, à medida que vai sendo atualizado, o próprio gerador de preços, ou seja, como o gerador de preços acaba por ser uma base de dados enorme, que para além dos pormenores da descrição do preço composto, da geração do próprio preço composto, caderno de encargos, etc., começa em determinados artigos a incluir pormenores construtivos. E é isso que vamos poder consultar neste momento. Ou seja, nós podemos ver isto aqui segue a mesma orientação do gerador de preços. Aliás, a situação até é a mesma. Nós trabalhamos com este programa a nível de visualização em menu árvore, muito semelhante ao explorador do Windows, ou seja, vamos podendo desdobrar dentro daqui do separador de pormenores construtivos qual é que é o pormenor construtivo que vamos querer visualizar e, neste caso, adaptar e depois exportar. E dentro da opção geral de pormenores construtivos, temos aqui algumas pequenas escolhas, sendo que nós podemos mudar o logótipo, ou seja, ou colocar nenhum, ou predefinido, que é aquele logótipo comum de CIP, que tanto poderá aparecer nestes pormenores construtivos, como aparece também nas listagens, ou então do utilizador, e aí sim poderíamos ir a uma diretoria e nessa diretoria depois escolher qual é o logótipo que vamos querer associar aos pormenores construtivos. Relativamente à impressão dos pormenores, nós temos aqui três escolhas, ou seja, ou geramos o pormenor construtivo a ser exportado para CAD em formato TXF ou DWG a cores, ou em escala de cinzentos, ou com linhas e tramas. Isto é uma escolha do utilizador, dependerá da forma como é que quer gerar esse mesmo pormenor. Eu vou deixar aqui de início a cores, perdão. Vou deixar aqui a cores e vamos visualizar aqui dois ou três pormenores construtivos e como é que o programa funciona. Ou seja, no caso de abastecimento e drenagens de águas, se fôssemos, por exemplo, aqui ao condicionamento do terreno, depois rede de drenagens horizontais, temos aqui 4 escolhas: caixas, ramais de ligação, coletores e drenagens. No caso de caixas, teremos também mais opções aqui dentro, mais apartados, neste caso caixa de bombagem de alvenaria, caixa de bombagem pré-fabricada. Quem está habituado já a trabalhar com Arquimedes ou mesmo com o gerador de preços, poderá ver que esta situação é exatamente a mesma coisa. Selecionaríamos então aqui a caixa. E dentro de caixa temos as várias hipóteses que o programa nos apresenta. São uma caixa de passagem no exterior e no inferior do tubo de queda, consumidor sifonado e escoamento direto, lateral ou sifonada. Dentro depois de cada uma delas teríamos então aqui também a escolha se é de alvenaria, de betão simples, pré-fabricada, etc. À medida que vamos escolhendo estas opções, o programa aqui em baixo, que aqui não se consegue ver, mas eu depois vou maximizar, vai alterando o próprio pormenor. Ou seja, neste caso temos esta caixa, que é o pormenor SA010, a cores, depois verão a diferença relativamente a colocarmos tramas, e depois a partir daqui temos a designação de cada um destes pontos. À medida que formos então escolher outra situação, por exemplo, no extremo inferior do tubo de queda, se ampliássemos a janela, temos também o nosso pormenor construtivo alterado.
e a própria legenda também se altera. À medida que vamos fazendo também alterações aqui, o que for incluído na própria legenda também é alterado de forma automática. Da mesma forma como nós alteramos isto para a geração de um preço composto. Ou seja, temos então aqui já um pormenor diferente. Neste caso, teríamos pré-fabricado em botão visitável. No entanto, se eu voltar aqui ao capítulo pormenores construtivos e colocar aqui com linhas e tramas, e voltássemos então aqui ao condicionamento do terreno, readrenagens horizontais, caixas, caixa, para a mesmo pormenor, ou seja, uma caixa de passagem em botão simples em sítio visitável, nós podemos ver então que o pormenor construtivo é feito então com linhas e tramas, que é uma situação certamente mais corrente para quem trabalha em CAD do que termos então a cor. De qualquer forma, a cor ou a preto e branco, mas com ATS cheio, também fica um pormenor bastante agradável à vista, mas tudo dependerá aqui da escolha do utilizador. Bom, depois, dentro do programa, teremos então as outras escolhas que nos faculta o software. Neste caso, a primeira vez que o programa vai abrindo os capítulos, vai introduzindo isto em memória e vai gerando pormenor. A próxima vez que se entrem dentro dos meus capítulos será um bocadinho mais rápido. Ao clicarem aqui em ampliar a janela, temos então outro novo pormenor construtivo, neste caso caixa de bombagem da alvenaria. E as restantes escolhas, o programa tem aqui, neste caso, na parte de abastecimento de nadas de águas, várias hipóteses em que vamos podendo, para a instalação de contador para abastecimento de água potável, de utilização individual ou utilização geral, e à medida que vamos alterando o próprio pormenor construtivo, se retifica em armário pré-fabricado ou em nicho, e neste caso uma bateria de contadores divisionários. Temos também aqui se ele é feito o material CAS galvanizado, se é PPR, e automaticamente o pormenor construtivo vai se modificando. Bom, a nível de visualização dos pormenores construtivos e da edição, bem que o programa, para além das instalações e o abastecimento de drenagens de águas, também tínhamos para coberturas, neste caso coberturas planas, acessíveis não ventiladas e todas estas hipóteses que temos aqui, sistemas de impermeabilização, sistemas de isolamento e proteções coletivas, tudo isso o programa gera também pormenores construtivos, mas para além então da visualização desses pormenores construtivos, como podemos ver aqui já agora, colocarei aqui outro pormenor, neste caso uma cobertura plana acessível não ventilada com pavimento fixo e impermeabilização através de lâminas asfálticas. Depois, isto seguiria o mesmo princípio, ou seja, poderíamos alterar aqui o que não pretendíamos e retificar, considerar outros parâmetros, mas dentro depois do programa, para além da visualização do próprio pormenor construtivo, nós temos duas hipóteses. Temos duas hipóteses de nível de exportação. Ou adicionamos o pormenor, ou seja, nós vamos selecionando vários pormenores construtivos que queremos. Por exemplo, eu vou adicionar este pormenor. Iria, por exemplo, aqui a sistema de abastecimento de águas, novamente, aqui é uma caixa. E poderia também adicionar este pormenor, ou então dentro de cada um destes pormenores construtivos, em vez de adicionarmos, nós podemos exportar logo, vamos imaginar que só queríamos exportar um, nós podemos logo exportar o pormenor, ou seja, clicaríamos aqui exportar o pormenor, escolheria-se qual é que era a diretoria para onde eu vou querer exportar este pormenor, se em formato TXF ou formato TWG, e o programa vai gerar esse pormenor construtivo. Por exemplo, eu vou aqui gerar este pormenor construtivo desta caixa. Isto quer dizer que o programa me gera aqui o pormenor construtivo. E abrindo em qualquer programa de CAD, temos então aqui o pormenor construtivo feito. Isto aqui estará como uma imagem, lá está, nós temos a possibilidade de retirar aquele logótipo ou então introduzir outro e temos então aqui o nosso pormenor construtivo gerado.
No entanto, aqueles pormenores construtivos que eu fui clicando adicionar, nós depois temos a possibilidade de imprimir pormenores construtivos selecionados. Ou seja, pormenores construtivos selecionados, poderemos então visualizar o que é que nós temos selecionado, porque o programa foi colocando em memória aqueles dois que eu selecionei em incluir pormenor, e depois temos a possibilidade de imprimir pormenores em que podemos exportar os pormenores ou imprimir diretamente, neste caso escolhendo novamente, de qualquer forma o programa tem isto em memória, que tínhamos linhas em tramas, ou então escolher outro tipo de impressão, a cores ou a escala de cinzentos, e podemos imprimir logo diretamente, ou então também exportar estes pormenores que eu escolhi para DXF ou DWG. Ou seja, no caso de ser um pormenor construtivo, que vamos gerar aqui e queremos exportar, podemos clicar logo em exportar. No caso de serem vários, podemos ir fazendo mais e depois aqui na opção imprimir pormenores, podemos mandar imprimir todos os pormenores construtivos de uma só vez. Bom, a nível de programa de pormenores construtivos, geração de pormenores construtivos, ele funciona assim, muito simples, é só escolher qual é o pormenor construtivo que vamos querer gerar, dar as características, selecionando as opções que tem no programa e a partir daí exportar. Bom, voltando ao menu geral do programa. Nós temos outra situação que é isto mostrando que os preços compostos incluem muita informação para além da própria composição do seu, para a sua própria composição inclui efetivamente muito mais informação. E uma delas, por exemplo, uma situação que eu tenho aqui, que gerei aqui para este webinar, será: eu criei um orçamento. Neste caso, vem um orçamento que foi criado do pré-dimensionador. Não quer dizer que obrigatoriamente tenha que ser feito no pré-dimensionador, não. Gerei um orçamento do pré-dimensionador de um edifício e o programa automaticamente faz uma estimativa orçamental e introduz-me todos os capítulos referentes a essa estimativa orçamental. Agregado a esses preços compostos que o programa usou para criar esta estimativa orçamental, virão certamente pormenores construtivos. Ou seja, de qualquer forma, se eu estou no Arquimedes e criar um orçamento de raiz e importar os preços do ajustador de preços de forma manual, o próprio pormenor construtivo virá também associado a esse preço composto. Isso faz com que, após eu ter criado o meu orçamento, nós no programa, dentro do Arquimedes, possamos também imprimir a lista de pormenores construtivos. Isto vai fazer com que esta opção, o programa vai analisar todo o orçamento, quais são os artigos que têm pormenor construtivo, seja de abastecimento de drenagens de águas, coberturas planas, sistemas de mobilização, sistemas de isolamento e proteções coletivas. Eu vou imprimir, por exemplo, a cores, e ele vai-me gerar um documento, neste caso um documento não fecheiro de DXF ou DWG, neste caso, mas vai-me criar um documento com todos os pormenores construtivos que estão associados a este orçamento. Neste caso o programa agora vai só gerar a listagem. Neste momento ele está a gerar todos os pormenores construtivos com as condições que foram consideradas no próprio orçamento e como podemos ver agora, fazendo o scroll para baixo, temos todos os pormenores construtivos que o programa agregou neste documento, mas que lá está, associado a este orçamento. Vamos ver, temos aqui muito pormenor construtivo. Clareias e varandas, câmaras de inspeção, tampa de madeira para proteção da caixa aberta, guarda-corpos de segurança, que já estamos a passar mais para a parte da segurança, precisa disso, patente, guarda-corpos, ou seja, muita informação. Ou seja, basicamente estará aqui tudo agregado, todos os preços compostos ou todos os trabalhos que tem
um pormenor construtivo associado a ele mesmo. De qualquer forma, nós também poderíamos exportar, ou seja, porque nós fizemos arquivo imprimir lista de pormenores construtivos, sendo que depois essa lista de pormenores construtivos, como qualquer listagem que nós façamos com qualquer programa do SIP, nós podemos exportar depois para RTF ou para DocX ou para PDF ou HTML, TXT, etc. Isto nesta opção imprimir lista de pormenores construtivos. No entanto, no comando exportar, eu posso exportar a lista de pormenores construtivos para ficheiro DXF ou ficheiro DWG. Podemos fazer também aqui a partir do Arquimedes para os pormenores construtivos que vieram então associados a cada um desses preços compostos. Bom, relativamente à biblioteca de pormenores construtivos para estruturas, ou seja, a biblioteca de pormenores construtivos para estruturas é a biblioteca de pormenores construtivos que existe dentro, por exemplo, do CIPCAD e do CIP 3D, em que, à medida que nós vamos selecionando ou que vamos criando desenhos no CIPCAD, por exemplo, pilares, quadro de pilares, penização de vigas, planta estrutural, nós podemos associar a esse tipo de desenhos um pormenor construtivo. E eu irei mais à frente mostrar como é que se faz isso. De qualquer forma, no menu geral do SIP tem acesso logo também, se pretenderem diretamente, da biblioteca de pormenores construtivos para estruturas. Este pequeno programa não será um gerador de pormenores, como foi o programa Pormenores Construtivos, em que nos permite adaptar um pouco o pormenor construtivo para a situação que eu pretendo. Aqui, para todos os efeitos, nós selecionamos de uma biblioteca vastíssima de pormenores qual é o pormenor que eu quero trabalhar, ou que eu quero passar para CAD. Bom, neste caso, como podemos ver aqui, temos vários separadores. Cada um dos separadores trata de um determinado assunto, ou seja, este é de lajes maciças. Dentro de lajes maciças, picando em cada um dos pormenores, podemos visualizar então qual é que é o pormenor construtivo que o programa tem associado a esse próprio artigo. Depois, aqui temos pormenores construtivos para a estrutura metálica, ligações de topo de pilares metálicos, ligação articulada, viga com pilar HEB. Temos pormenores para estrutura metálica fundação, um arranque de pilar HEB, um arranque de pilar 2 UNP ligados, arranque de pilar circular na fundação. E podemos então aqui visualizar o pormenor. Depois temos também pormenores para ensolaramentos, para sapatas. Por exemplo, um pormenor de fosse de elevador, uma situação que ocorre muitas vezes em projetos de edifícios, em que temos então o fosse de elevador e temos aqui um pormenor construtivo de fosse de elevador. Depois, muros de contenção, por exemplo, uma ligação do coramento do muro com viga alta ou rasa, a ligação de laje unidirecional, laje de vigotas a um muro de betão, um fosse de muro com fosse de elevador com muro e ensolaramento. Aqui temos o muro. Depois temos também pormenores para paredes, ligação do coramento da parede com laje maciça, ligação intermédia através de cantoneiras contínuas, pormenores também para lajes fungiformes aligeiradas. Então aqui viga rasa, lajes fungiformes aligeiradas de cofragem recuperável e de blocos perdidos, ou o pormenor então da ligação da laje à própria viga, no caso também de vigas invertidas, aqui com pormenores de armaduras de suspensão. Lajes unidirecionais, lajes maciças, ou seja, a conexão, ou como é que um pormenor de amarração da própria laje maciça, ou três hipóteses
com a conexão com uma viga alta ou com uma viga invertida. Aqui certamente teremos então novamente um pormenorzinho aqui de armadura de suspensão. Escadas, entrega de lance no patamar, bordo livre no patamar, entrega de lance no patamar com degraus acrescidos, outro separador aqui, rampas, entrega da rampa numa laje maciça, aqui a continuação da armadura, ali a entrega da armadura. Quase a terminar, pormenores especiais de pilares e vigas, ligação entre viga rasa e viga alta. Depois, lajes maciças, lajes inclinadas maciças, pormenores, por exemplo, um encontro de laje inclinada em viga comieira, aqui com o prolongamento da armadura, apoio de extremo vão sobre uma parede de alvenaria. Depois temos também lajes inclinadas, mas para fungiformes aligeradas, mesmos pormenores, mas para este tipo de laje. E depois lajes inclinadas, mas para lajes unidirecionais. Contra lajes inclinadas em viga comieira. E por fim, lajes inclinadas por pormenores especiais, pilares e vigas. O esquema básico de arranque e amarração e disposição de varões de elementos inclinados na sua união com elementos verticais, por exemplo. Como podem ver, há muitos pormenores construtivos para muitas situações. Distintas que se podem usar. Bom, após a visualização destes pormenores construtivos, que é isso que este separador, ou seja, a biblioteca de pormenores construtivos para estruturas me permite fazer, nós, com o botão esquerdo do rato, permite num determinado pormenor, e sem largar o botão do rato, arrastarmos para um programa de CAD e depois largarmos aqui. Esta será uma forma de inserirmos um pormenor construtivo, ou de importarmos um pormenor construtivo daquela biblioteca para o programa, ou seja, inserimos aqui o pormenor, depois temos as várias hipóteses de inverter, alterar a própria escala, etc. Mas neste caso, se fizermos space novamente e não especificarmos um nome para o bloco, temos a inserção do nosso pormenor construtivo num programa de CAD, em que depois, caso pretendesse fazer alguma coisa, como por exemplo alterar aqui uma situação de cores ou qualquer outra situação, bom, estão num programa de CAD, podem fazer, ou então explodir o desenho, que eles estão num bloco, podem fazer isso tudo. Bom, vou encerrar aqui este desenho. Relativamente à biblioteca de pormenores construtivos, trabalha-se desta forma. Eu vou fazer aqui uma situação agora um bocadinho distinta. Vamos voltar a falar da biblioteca de pormenores construtivos, mas trabalhá-la de uma forma um bocadinho diferente. Se calhar é como é mais... os utilizadores poderão estar mais habituados a fazer, ou então, neste caso, caso se desconhecessem esta opção, que é uma boa ajuda para a criação de desenhos com um teor de interesse muito maior no projeto, vão poder ver como é que se faz. Poderá haver até muita gente que desconhecia a existência destes pormenores construtivos e por isso achamos que fosse interessante fazer esta abordagem a estes pormenores, efetivamente. Bom, eu tenho aqui uma obra pequenina, apenas meramente um exemplo, em que após o cálculo da obra, ou seja, nós indo aqui aos desenhos da obra, nós podemos exportar, ou seja, criar desenhos. Quando nós formos criar um tipo de desenho, que eu vou criar, por exemplo, aqui uma planta estrutural, antes de aceitarmos para criarmos então, para o programa gerar os desenhos da planta estrutural, nós com este comando que está aqui pormenores, podemos gerar um pormenor, ou seja, podemos associar pormenores construtivos a estes desenhos. Ou seja, clicando aqui em pormenor e fazendo novamente aqui mais, isso vai me permitir, voltando novamente aqui à biblioteca de pormenores construtivos de estruturas, neste caso esse aqui com seleção de pormenor, virmos aqui selecionarmos os pormenores que pretendermos, ou seja, nós podemos colocar aqui extremo do vão sobre viga alta e aceitar, e fica o pormenor associado aqui, e fazendo mais novamente, poderíamos, voltando aqui às lajes maciças,
que neste caso, nesta obra, tinha laje maciça. Por exemplo, se tivesse aberturas nas lajes e quisesse incluir, podia incluir aqui um reforço de abertura na laje maciça ou um reforço de cantos de aberturas. Bom, poderíamos, consoante as necessidades, ir definindo os pormenores construtivos ou ir associando os pormenores construtivos que pretendesse. E ao fazer aceitar, já temos aqui dois pormenores construtivos criados no programa, faria aceitar novamente, colocaria, por exemplo, aqui uma escala 1/100, isto é a escala do próprio desenho de planta estrutural, vemos aqui os pormenores construtivos já estão associados, e neste caso eu iria aceitar novamente, e o programa vai-me imprimir os desenhos e nos desenhos para cada um deles virá o pormenor construtivo, ou seja, temos aqui a planta do grupo 0, que só tem as fundações, mas vemos que também temos aqui os pormenores construtivos, neste caso para o fundo negro do CAD, vê-se melhor, mas temos aqui os dois pormenores construtivos que geramos. No caso da planta 1, isto era a planta 0, na planta 1 temos os mesmos pormenores construtivos porque eles estão associados a este desenho de planta estrutural que vai do piso 0 até ao piso 2. Ou seja, em cada um dos desenhos, não é? Isto aqui é o piso 2, estará sempre criado o pormenor construtivo. E a partir do momento em que nós imprimíssemos estes desenhos, depois em CAD iríamos aproveitar os dois pormenores construtivos que nos interessa. Depois estes que estão aqui, se são duplicados, poderíamos apagar. Isto é uma forma de nós associarmos pormenores construtivos a desenhos do CIP-CAD. Outra forma seria, se eu não criasse este desenho, ou seja, se não tivéssemos criado desenho, eu neste momento estou no piso 1. Há aqui um comandozinho que nós podemos usar, que seria, no caso do piso 1, nós aqui com os comandos de edição de recursos, nós podemos também a qualquer altura criar pormenor, ou seja, adicionar um pormenor. E adicionando o pormenor, com o fator de escala que eu pretender, neste caso eu vou deixar 100, adicionava o pormenor, neste caso um pormenor do utilizador, ou seja, vamos imaginar que nós também temos pormenores construtivos e vamos então à diretoria e vamos buscar um pormenor construtivo, ou um pormenor da CIP. E este pormenor da CIP, voltamos novamente a esta janela, eu volto novamente ao separador de laje maciça e vou querer, por exemplo, que neste piso, neste caso é o piso 1, eu vou querer um pormenor de armadura maciço central com pilar de betão, uma armadura de reforço de ponçamento, por exemplo, e aceitaria. Ele estará aqui, faço aceitar e a partir de agora vou colocar a orientação que eu quero o meu pormenor construtivo. Claro que se eu quero o meu pormenor construtivo, neste caso a 0 graus, mais certo ou mais fácil será ativar aqui o ortogonal e temos então incluído neste desenho, isto agora também com a distância que eu colocar aqui, claro, o pormenor construtivo. Isto faz com que, ao imprimirmos, e eu voltasse a imprimir a planta estrutural, mas neste caso eu não tinha associado pormenores construtivos, ou seja, não tenho pormenores construtivos, perdão, o programa vai-me gerar a planta 1 com o pormenor construtivo na planta 1. Mas a planta 2 e a planta do grupo 0 já não têm pormenor construtivo, ou seja, nós podemos ou gerar todos os pormenores construtivos que quisermos e depois apagamos aqueles que estão duplicados nos outros pisos, no caso, por exemplo, de eu ter associado desenhos à planta estrutural, porque se tivéssemos associado os pormenores construtivos todos à planta de fundação e só temos uma planta de fundação, vão os pormenores construtivos associados à planta de fundação. Mas neste caso nós podemos também, com aquele comando de edição de recursos, num determinado piso, incluir os pormenores que quisermos e ele nessa folha vai considerar então a planta estrutural e, neste caso, o pormenor construtivo que eu associei. É uma outra opção. Fechando aqui o CIP-CAD. Isto depois trabalhará mais ou menos da mesma forma nos outros programas. Ou seja, se nós estivéssemos aqui no CIP 3D, eu vou abrir aqui o CIP 3D.
O programa vai aqui abrir a última obra que eu estive a trabalhar. Ou seja, aqui no CIP 3D, quando nós geramos os desenhos, como podem ver, isto depois segue basicamente o mesmo princípio. Vou aqui aceitar. Quando nós fazemos aqui mais, da mesma forma que estamos a criar um desenho, nós podemos clicar aqui neste botão pormenores, fazemos então mais e acedemos novamente à biblioteca de pormenores construtivos de estruturas. E depois, a partir daqui, no separador que for mais correspondente, neste caso estrutura metálica, iremos acrescentando então o pormenor que pretendemos. Será exatamente a mesma forma que no CIPCAD. Encerrando aqui o CIP 3D. Há aqui outra situação, ou seja, no caso de mudando, ou seja, neste caso mudando de programas e passando, por exemplo, à parte da instalação, se formos aqui infraestruturas de águas, a própria, ou seja, o próprio associar do pormenor construtivo ao projeto é feito da mesma forma. No entanto, os pormenores construtivos que o programa me apresenta vão ser associados, neste caso, às infraestruturas de águas. Ou seja, se fizéssemos aqui pormenores, novamente eu fui ali à Plotter, criei aqui no botão pormenores, e ao clicarmos então em mais para adicionar um pormenor, vemos aqui que temos estes 5 pormenores construtivos: abastecimento de águas, uma vala tipo, caixa para válvulas, rega hidrante de incêndios, secção tipo conjunta de ligações sobre passeios e via, e secção vala tipo, ou seja, são os pormenores construtivos que o programa tem para o caso de infraestruturas de abastecimento de água. E a situação será selecionar o que eu pretendo aceitar e ele fica associado ao desenho. Isso depois é tudo igual. No caso de infraestruturas de saneamento, voltando novamente aqui aos desenhos, ele está-me a dar aquele aviso porque eu não tenho a obra calculada, mas para mostrar os desenhos não há problema. Nós iríamos dizer qual era o tipo de desenho que pretendemos, novamente clicando aqui nos pormenores, novamente fazendo mais, temos então poço de registro, embornal sifónico, tovagem de fibrocimento, secção tipo conjunta de instalações sobre passeios e via, e secção de vala tipo. Isto será depois um pouco transversal aos outros programas, neste caso de infraestruturas de eletricidade. Iremos também ter acesso aos pormenores construtivos, neste caso associados a esta especialidade. Iluminação pública e canalizações, iluminação pública base, placa e caixa, canalização sobre passeios e via, e instalações sobre passeios e via, e por fim, neste tipo de especialidade de infraestruturas, temos as infraestruturas de gás, que terão um bocadinho mais de pormenores. Também tem pormenores que podem associar aos números de contadores, etc., que podem variar. Ou seja, voltando novamente aqui a pormenores, fazendo aqui mais, temos aqui então vala tipo, tampa marco, tubo de guarda, a tapa digo, secção tipo conjunta de instalações sobre passeio e via, secção de vala tipo, instalação de gás queimadores. Isto é um pormenor que também aparece no projeto de gás do CIPCAD MAP, é parecido. Depois 2 contadores, 3 contadores, 4 contadores, 5, 11, 10, 12, 15, 16, 20, caixa de corte geral, pormenor de colocação de tubo na parede, caixa de corte geral, etc. No caso de, encerrando os programas de infraestruturas urbanas,
voltando aqui ao CIP, neste caso ao CIP-CAD Map, vamos agora aguardar que o programa inicie. O programa vai abrir a obra do edifício top, em que temos então aqui uma instalação de ITED e uma rede de gás. O programa vai então só ler aqui os dados da obra. Vamos só aguardar então um pouquinho. Esta era a obra, exemplo, que eu tive aqui a trabalhar para, ou neste caso considerei para vos mostrar aqui os pormenores da parte ITED e gás. Ela demora aqui um bocadinho a entrar, porque é a obra do edifício top, ela inclui basicamente todas as especialidades associadas a um edifício, neste caso, que o CIP-CAD Map trata, climatização, água, etc. Nós temos então aqui a especialidade de ITED. Neste caso, então, se usássemos os desenhos de ITED, poderíamos então visualizar os pormenores construtivos que o programa tem específicos para ITED, ou seja, criando um desenho novo. Aqui no botão pormenores, fazendo mais, temos então um esquema elétrico, RITS esquema elétrico e RITU esquema elétrico. E no caso de gás, por exemplo, aqui na especialidade de gás, voltando novamente aos desenhos, vamos só ver aqui, fazer uma análise à rede, calcular aqui a rede de gás, mas voltando novamente à criação de um desenho, pormenores, clicamos ali no mais e temos então novamente aqueles pormenores que tínhamos visto anteriormente também, que se podem associar, neste caso, para o programa que tinha os associados ao programa de infraestruturas urbanas, mas aqui os estão disponíveis para as redes de gás parte predial. Bom, e depois seria a mesma situação. Clicando em aceitar, ele fica associado ao desenho. Se mandássemos desenhar, ele apareceria. Bom, resumindo e concluindo este assunto, pormenores construtivos é um assunto fácil de trabalhar, é uma situação, é uma opção que o programa dispõe aos utilizadores e que é de fácil abordagem, ou seja, neste caso, o que nós vimos inicialmente, isto para não tentar desfazer alguma confusão que possa ter acontecido. Existem então estas duas situações relativamente a pormenores construtivos. Este programa, o primeiro, pormenor construtivos, que me permite então gerar o pormenor construtivo, adaptá-lo de certa forma neste programa relativamente àquelas escolhas, seja diâmetros, seja o tipo de torneiras, etc., no caso da parte das instalações de águas, e o programa gera-me um pormenor construtivo mais específico para a situação que eu escolhi. Ou seja, e são os mesmos pormenores construtivos que vêm associados aos preços compostos quando nós trabalhamos no Arquimedes e importamos os preços compostos do gerador de preços para fazer o nosso articulado e depois podemos então de forma automática imprimir esses pormenores construtivos que estão associados ao nosso orçamento. E depois temos então a biblioteca de pormenores construtivos para estruturas, que já existia no CIP-CAD, já desde muito tempo, em que nós para cada desenho podemos então incluir os pormenores construtivos que pretendemos, ou então com aquele editor de recursos podemos colocar um pormenor construtivo num determinado piso e esse pormenor construtivo vai sair, por exemplo, no desenho de plantas estruturais e depois para cada programa
em específico, no caso, por exemplo, da parte das infraestruturas urbanas e como vimos no CIPCAD, na parte do ITED, dentro da biblioteca de pormenores construtivos temos também mais uma série de pormenores que podemos associar ao nosso projeto. Bom, e a nível pode-se, a nível de pormenores construtivos e da forma como se visualiza e se trabalha, se importa pormenores construtivos no software SIP, passará um pouco por isto que estive a abordar.